Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Espera só nós termos uma chave ali. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante. No original é igual, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, ou seja, por conta da sua humilhação, Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, um assunto tão edificante nesta manhã, nos ajuda a compreender e a colocarmos em prática, Senhor. Dá graça, ilumina minha mente e torna os ouvidos do Teu povo aguçados para ouvir e compreender a Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Estou um pouquinho cansado hoje. Meus irmãos, essa igreja é uma igreja que, de todas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, não lhe dava muito trabalho. Não é que não lhe dava trabalho, mas é que, em comparação às outras, era que dava menos. Se você fizer um estudo das igrejas, era que dava menos trabalho ao apóstolo Paulo. Quando Paulo se lembrava dela, veja o que ele diz nos versos 3 ao 5, do capítulo 2. O capítulo 1, só voltar um pouquinho aí. Veja o que ele diz quando ele se lembrava desta igreja. Voltando um pouquinho no capítulo 1, do verso 3 ao 5, ele diz: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E deve ser, eu estava pensando, muito gratificante para o pastor olhar para a igreja que ele fundou e se alegrar. Deve ser muito gostoso. E existia algo nessa igreja que é imprescindível para qualquer igreja, independente da época, que era o amor. Se você ver no versículo 9 ao 10 do capítulo 1 ainda, Paulo diz, versículo 9 ao 10 do capítulo 1: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Aí ele diz: em conhecimento e em toda a percepção. Versículo 10:
para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Nessa igreja já havia o amor, agora ele podia crescer mais. E Paulo diz duas coisas que me chamaram a atenção no versículo 9, quando ele diz que o amor de vocês aumente cada vez mais. Ele diz, em conhecimento e em toda a percepção. O que seria isso? O que seria o amor crescer em conhecimento e em percepção? O que seria isso? O amor crescendo em conhecimento seria um amor que cresce com entendimento, um amor com sabedoria e não um amor cego. O amor cego é aquele que não consegue ver nada. Quando uma pessoa ama a outra, encobre os defeitos, tudo, esse é o amor cego. Então Paulo fala de um amor, o amor crescendo em conhecimento. Tem pessoas que não repreendem o irmão quando ele está errado, e ainda diz que faz isso por amor ao irmão. Mas isso é um amor sem conhecimento, sem entendimento, sem sabedoria. Isso é um amor cego. É isso que Paulo está explicando, está querendo explicar para a igreja. E lá em Provérbios, nós estamos estudando aqui o livro de Provérbios, às quartas-feiras, no capítulo 27, do versículo 5 ao 6, Salomão fala algo, está lendo esse contexto aqui, Provérbios 27, do 5 ao 6. Provérbios, se você não conseguir achar, anote. Salomão diz, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Meus irmãos, quem ama com conhecimento, com sabedoria, repreende o irmão, repreende o amigo abertamente. Agora, repreender abertamente alguém não significa que você precisa ser rude com essa pessoa, não é isso. Ou que você precisa ser deselegante com ela. Mas é dizer para ela, em amor, que está a questão. Você está errado. Você precisa melhorar nisso. Você precisa acertar isso. Talvez no primeiro instante a pessoa se sinta ferida. Isso acontece. Magoada. Mas Salomão diz lá no verso 6 que quem fere por amor, tem que ferir por amor, mostra lealdade. Mas o inimigo, ou seja, o ímpio, multiplica beijos. Então, tem momentos que precisamos sim ferir o irmão por amor. E isso é uma demonstração de lealdade. Agora, tratar irmãos que estão errados como se tudo estivesse bem, Salomão diz que seria multiplicar beijos, É a maneira que ele usa aqui, essa é a ideia do verso. E quem faz isso são pessoas que não conhecem a Deus, são inimigos, são os ímpios que agem assim. É o que ele está explicando lá no livro de Provérbios. Então, este amor conhecimento, que Paulo fala, é um amor com sabedoria, com entendimento. Não é aquele amor cego que você ama uma pessoa, ama um irmão, ama um amigo, ama um parente, e todos os defeitos a pessoa cobre dela porque diz que a ama. Na verdade é um amor sem conhecimento, sem entendimento. E Paulo ora para que esse amor aumentasse na igreja de Filipos. E depois ele diz o seguinte, de um amor que cresce na percepção. Que seria crescer, o amor crescer em percepção. Seria um amor que sabe discernir. A gente discernimento quando algum irmão está errando. Ou seja, o amor que ele sente pelo seu irmão não torna cego, sem discernimento a respeito dos erros que ele comete. Por isso que Paulo fala no versículo 9 e 10, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção,
para discernir, veja só, o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Quando o pastor ama uma igreja na qual ele está à frente, sem conhecimento e sem percepção, ele não consegue perceber quando ela não está caminhando bem. E tem pastores que têm um amor cego. A minha igreja é perfeita, a minha igreja não tem defeitos, e precisam, crescer no conhecimento e na percepção, se tratando do amor. Então já havia nessa igreja este amor com conhecimento e percepção, mas Paulo ora para que esse amor cresça mais. Amém? Mas nessa manhã eu não vou falar de amor. Eu estou apenas explicando esses versos e também mostrando que esta igreja alegrava o coração de Paulo, como já vimos nos versos 3 e 4. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Agora, mesmo essa igreja sendo uma igreja que alegrava o seu fundador, mesmo essa igreja sendo uma igreja que tinha um dos elementos fundamentais que toda igreja precisa ter, que era o amor, ela não era uma igreja perfeita. E se você anda à procura de uma igreja perfeita, sabe que você não vai achar, por mais que você procure, pois não existe igreja perfeita. E a igreja de Filipos não era. E já no capítulo 2, indo para o capítulo 2, começamos a ver indícios de problemas dessa igreja. Capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Acompanhe aí. Já começamos a ver indícios de problemas nessa igreja. Veja o que Paulo diz, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, aí ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Aí ele começa dizendo: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meus irmãos, começamos a ver agora nessa igreja indícios de ambição entre os irmãos, vaidade entre os irmãos, irmãos que se achavam superiores aos outros irmãos, egoísmo, ou seja, crentes que só pensavam neles e em seus problemas. Então, diante desses problemas, Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então começaram os indícios de problemas na igreja. Agora quero chamar a sua atenção para algo muito importante, que é a maneira pela qual Paulo procura resolver esses problemas que havia nessa igreja. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Paulo faz a igreja olhar para Jesus, ou seja, olhar para a sua obediência e humildade, pois era justamente isso que alguns membros estavam precisando. Então Paulo agora faz com que a igreja olhasse para Jesus. Meus irmãos, Filipos era a capital da província romana chamada Macedônia, localizada em um território que hoje pertence à Grécia. Seu nome significava pertencente a Filipe. A cidade foi fundada por Filipe, pai de Alexandre Magno. Ela é importante devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia, servindo de caminho entre a Ásia e a Roma. É uma cidade muito importante. Além disso, a cidade possuía minas de ouro e prata. Filipos, então, era uma cidade importante por causa da sua localidade, uma cidade rica,
Os moradores, mesmo distantes, tinham cidadania romana. Alguns deles se vestiam como os romanos e também alguns deles falavam em latim. E tudo isso contribuía para esse ambiente de ambição, vaidade, superioridade e egoísmo. Veja só como a cultura, se a igreja não tomar cuidado, é influenciada. E é nesse contexto que Paulo pede para a igreja olhar para Jesus, olhar para a sua humildade e a sua obediência. Então agora ele diz no versículo 5, no qual nós lemos nesta manhã, o texto principal. Então ele diz no versículo 5, acompanha aí. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só que coisa tremenda. E aqui eu aprendo algo como pastor dessa igreja. Ou seja, quando identificar problemas em nosso meio, a maneira eficaz para resolvermos os problemas identificados é fazer com que todos vocês olhem para o exemplo da vida que foi o Senhor Jesus como um homem perfeito quando esteve aqui na terra. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Paulo com isso mostra para essa igreja que imitar a Cristo não é algo utópico, como muitas vezes nós pensamos. Não é algo impossível, pois se fosse ele jamais diria para essa igreja: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E às vezes quando nós damos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus tinha uma vida de oração, vocês precisam ter, isso não é utópico. Nós temos que imitar. Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, diante dos indícios de ambição no meio da igreja, vaidade, superioridade no meio deles e egoísmo, Paulo chama essa igreja a agir como Cristo agiu. E qual foi a atitude de Jesus que Paulo está se referindo aqui? Versículo 6. Ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se. Primeira coisa que Paulo deixa claro aqui é que Jesus, ele não deixou de ser Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas ele não considerou que o fato dele ser Deus, ele não pudesse se esvaziar da sua glória e da sua posição. Paulo já começa a mostrar a atitude humilde do Senhor Jesus para eles, pois embora sendo Deus, mesmo ele sendo divino, ele não estava preso a isso. Olha só como é que Paulo é inteligente. É como se Paulo dissesse assim para eles: se ele que é Deus desceu de sua glória, não ficou preso à sua posição, se esvaziou dessas coisas, se humilhou, muito mais vocês. Portanto, hajam como ele. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo pega o exemplo de humildade de Jesus, a sua obediência, e mostra para a igreja. E no verso 7, Paulo mostra para ele qual foi a humilhação. Ele começa a mostrar, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, deixou a sua glória, a sua posição, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, tornou-se homem e, além de homem, servo. Era uma humilhação. Não apenas um homem, que já seria uma humilhação, mas o Deus poderoso desce até nós, desce da sua glória, da sua posição, e se torna homem servo. E Paulo começa a mostrar isso para a igreja. E eu fico imaginando os irmãos de Filipos, que eram ambiciosos, vaidosos, egoístas, e que se achavam superiores, ouvindo sobre a atitude humilde que o próprio Jesus tomou. Eu fico imaginando a cena, porque essas cartas eram lidas para a igreja, e mais, eles teriam que imitar
Eles teriam que obedecer, pois esse foi o exemplo de humildade que Jesus deixou para que eles também pudessem imitar. Paulo quer que eles se esvaziassem também de tudo que eles tinham, para serem humildes, e agora eles tinham um exemplo perfeito, que era o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua mostrando para eles que Jesus foi humilde ao extremo. Versículo 8. Ele diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, a humilhação de Jesus teve as suas etapas. Primeiro, ele teve uma forma humana. O Deus Todo-Poderoso esteve entre nós em forma humana. Olha a humilhação. Segundo, além de se tornar homem, ele se tornou um homem servo. É uma escada, era descer uma escada de humilhação. Terceiro, ele morreu da morte mais humilhante daquela época, que era a morte de cruz. Era algo humilhante. Naquela época, se chegássemos a alguma casa em que alguém tivesse morrido por morte de cruz, isso não era dito, pois era vergonhoso, humilhante. As pessoas desconversavam para não citar o tipo de morte que a pessoa sofreu. Elas tinham vergonha de dizer que alguém da sua família foi crucificado. Era algo humilhante. É mais ou menos como os mais antigos agiam em relação ao câncer. Antigamente, quando alguém estava com câncer ou morria de câncer, diziam: olha, fulano está com aquela doença feia. Antigamente as pessoas, não falavam isso não falavam: está com câncer, não, fulano está com aquela doença feia, fulano morreu com aquela doença feia, daquela doença ruim. Pois havia uma repulsa muito grande em relação a essa doença, e hoje ainda há. Então era mais ou menos assim que era a crucificação, sendo que um estágio de vergonha bem maior, e foi essa morte que o nosso Jesus sofreu. Então por isso que Paulo faz questão de mostrar no versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Aí ele, para mostrar disso, e morte de cruz. Paulo está pedindo para eles que, assim como Jesus foi obediente, sendo humilhado ao extremo, mesmo ele sendo quem ele era, eles deveriam também se humilhar, mesmo estando na posição que eles estavam, porque eles se achavam superiores, eram ricos, uma certa posição. E Paulo começa a usar o exemplo de Jesus, a humilhação extrema. Jesus não considerou o fato dele ser Deus e se humilhou para dar exemplo. O problema deles é que eles estavam percorrendo o caminho da exaltação de forma errada. Eles estavam se auto-exaltando, mas no reino de Deus o processo é diferente. Primeiro humilhação, depois exaltação. Tem pessoas no reino de Deus que se exaltam. Tem pessoas que o próprio homem exalta o homem. Tem pessoas que o diabo exalta o homem. Mas Deus não, primeiro ele humilha, depois ele exalta. E Paulo deixa claro isso nos versículos seguintes, do 9 ao 11. Depois da humilhação, veja o que diz versículo 9, 10 e 11. Aí ele diz: por isso o quê? Humilhação. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha só, Deus exaltando Jesus. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas primeiro ele foi humilhado, depois ele foi exaltado, e era justamente isso que Paulo, de maneira inteligente e estratégica, estava mostrando para a igreja e resolvendo aquele problema. Como eu disse no início, Paulo pretendia resolver esses problemas na igreja de Filipos, fazer com que eles olhassem para Jesus
e que o imitassem. E aqui nesse caso imitando o seu modelo de obediência e humilhação, Paulo usou o exemplo de Jesus. Por isso que ele fala claramente no verso 5: seja a atitude de vocês, igreja, a mesma de Cristo Jesus. Amém? Agora eu aprendo nessa manhã que Paulo, ele poderia dizer para eles a mesma coisa em relação a qualquer outro tipo de problema. Ou seja, diante de qualquer outro problema, Paulo poderia dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pois o modelo de vida do Senhor Jesus é a solução para o problema de qualquer igreja, tanto coletivamente como individualmente. Aqui foi a questão da humilhação, mas poderia ser outro problema. Paulo poderia dizer a mesma coisa: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Meus irmãos, os problemas que têm surgido aqui na nossa igreja, digo de uma maneira coletiva, eu tenho procurado resolver olhando para Jesus, olhando para o seu modelo de vida, e também considerando a maneira como ele, Jesus, enfrentou os seus problemas quando ele estava aqui na terra. Por exemplo, se eu percebo que a igreja do meio não é uma igreja que ora, não é uma igreja de oração, isso constitui um problema, eu posso fazer a mesma recomendação que Paulo fez à igreja de Filipos, porém em um contexto diferente. Ou seja, eu posso fazer a mesma recomendação que Paulo fez quando ele diz no versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E o contexto seria em relação à vida de oração. Nós podemos sim imitar a vida de oração de Jesus. Nós podemos sim ter a mesma atitude que Jesus tinha. Então, a declaração de Paulo para a igreja de Filipos, ela é ampla. Poderia ser para outros problemas, não somente na questão da humilhação e obediência. E essa recomendação serve para a igreja, falando agora também de uma maneira individual, não somente de uma forma coletiva. Quais são os problemas que você que está aqui nessa manhã tem enfrentado? Vida de oração. Eu não consigo manter uma vida de oração. Uma vida de santidade. Você não consegue ser humilde. Você não consegue ser obediente, etc, etc. Eu respondo para você nesta manhã com as mesmas palavras que Paulo falou para a igreja de Filipos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, em relação à sua vida de oração, santidade, humildade e obediência. Se nós olharmos a vida do homem Jesus, aprenderemos como como era a sua vida de oração, santidade e outras coisas mais, e também obediência e humildade, como vimos nessa manhã. Que cada um de nós possamos entender nesta manhã que todos os filhos de Deus podem imitar o modelo de vida do Senhor Jesus, ou seja, o seu estilo de vida não é utópico, não é impossível. Todos nós podemos alcançar, imitá-lo, porque senão Paulo não falaria para a igreja de Filipos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Assim como ele foi humilde, assim como ele foi obediente, vocês também devem agir. Quais os problemas que você tem enfrentado nesses dias? Olhe para Jesus e vença da maneira que ele venceu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe nessa manhã. Vamos ficar de pé.